Olá, estudantes do 7º ano. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná de ensino religioso. Ensino religioso que é uma área de conhecimento que procura desenvolver em nós características, habilidades relacionadas ao respeito à diversidade cultural e religiosa e ao exercício da cidadania. O objetivo ou os objetivos desta aula são conhecer as principais características da mitologia grega, perceber a atualidade da mitologia grega e a forma como ela influencia a cultura ocidental, ou seja, a nossa cultura, que tem um princípio judaico-cristão, greco-romano, ou seja, aí se constrói os pilares da nossa cultura. Mas, para início de conversa, vocês gostam de heróis dos quadrinhos? Super-heróis dos filmes, dos desenhos? Qual é o seu herói favorito? Quais são os poderes que esse herói tem? E os super-heróis do dia a dia, quem será que são? Os médicos, os policiais, os enfermeiros, desde as profissões mais arriscadas nesse sentido de se dedicarem à proteção da sociedade, até aquelas que também são tão importantes quanto, mas que não têm as mesmas características, o porteiro, a dona de casa, enfim, todas as pessoas que se dedicam para construir a sociedade pelo mundo melhor, também podem ser os heróis do dia a dia. Mas qual a relação que existe entre os heróis do dia a dia, os heróis dos filmes, dos quadrinhos, com a mitologia grega, com os deuses e deusas da mitologia grega? Aliás, vocês sabiam que inclusive alguns dos heróis dos quadrinhos, como Thor, por exemplo, o Aquaman, Hércules, a Diana, a Mulher Maravilha, que é da mitologia grega, vários inclusive heróis são deuses ou deusas. Então há uma ligação aí, porque os mitos da antiguidade continuam existindo nos dias atuais por meio dessa reinvenção. Bem, embora as histórias narradas sobre a origem do mundo, dos homens, dos deuses, estejam em todas as culturas, africana, indígena, oriental, ocidental, quando a gente fala em mitologia, o que nós logo pensamos é na mitologia grega, por causa talvez do cinema, justamente, dos jogos de videogame, dos desenhos animados. E a mitologia grega, ela é uma cultura formada por aquilo que chamam de panteão de deuses, deusas, semideuses e titãs. E atualmente nós conhecemos eles de várias maneiras, mas no passado eles eram a própria religiosidade dos gregos. Para eles isso era o que dava sentido para a vida. Os gregos então eram politeístas, porque como haviam vários deuses, titãs, semideuses, heróis, eles tinham um politeísmo diferente do cristianismo, judaísmo, islamismo, só para dar um exemplo, que são monoteístas, acreditam em um Deus só. Enquanto na mitologia egípcia, os deuses e deusas eram zoomórficos, ou seja, eram formados por metade humanos e metade animais. Então, na mitologia grega, eles eram antropomórficos, ou seja, tinham um formato e personalidade parecida com a dos humanos. Só que eles eram belos, poderosos, imortais, tinham poderes sobrenaturais. E então, nessa ilustração, nós temos o Olimpo, Batalha com os Gigantes. É um quadro que fala, então, de quando os deuses da mitologia lutaram contra os titãs. Mas os deuses, além de ter poderes, serem imortais, eles tinham também qualidades, mas defeitos humanos. Lutavam entre si, faziam coisas que eram muito próprias da personalidade humana. Por isso que eles eram antropomórficos, antropo de homem, mórficos forma. Para os gregos, então, no início, antes de tudo existir, havia Gaia, que era o caos. Gaia, surgindo do caos, junto com Urano, que era o céu, o espírito da terra e do céu, deram origem aos titãs. Eles são anteriores aos deuses do Olimpo.
Os deuses eram filhos dos titãs, mas num confronto entre eles, então eles viraram deuses do Olimpo, foram habitar o Olimpo depois de vencer essa guerra com os titãs. E o Olimpo, por sinal, é o nome do monte mais alto da Grécia, com 2.917 metros. Então, quando pensamos dentro da geografia, existe uma localização de um lugar que existe de fato chamado de um Monte Olimpo. E lá ele é sempre rodeado de nuvens. Então diziam que o Monte Olimpo tinha um portal feito de nuvens. Então ele faz parte da mitologia grega, mas ele existe de fato. E a Olimpíadas vem de Monte Olimpo. Ou seja, quando a gente fala nas Olimpíadas, eram os jogos que aconteciam desde mais ou menos 2.800 anos atrás, na Grécia Antiga, até a atualidade. Ainda acontecem os Jogos Olímpicos, aonde paravam em homenagem aos deuses, paravam com as guerras, paravam com tudo que estavam fazendo, para ter competições em homenagem justamente aos deuses do Olimpo, por isso Olimpíadas. Mas agora nós vamos fazer um break, uma parada, para vocês exercitarem o raciocínio lógico, a capacidade de escrita, também de reflexão. Em casa você pode pensar, você pode refletir e escrever um texto que seja pelo menos de 2 parágrafos, refletindo sobre, se nós fôssemos ter heróis hoje em dia, quem seriam os seus heróis do dia a dia? Pense uma característica desse herói do dia a dia, por que ele se torna um herói? Não é o mesmo dos quadrinhos que tem poderes sobrenaturais, mas o que leva esse modelo que você tem em sua mente a ser considerado um herói? E o que ele faz no nosso dia a dia contribuindo com a sociedade? Escreva pelo menos 2 parágrafos aí descrevendo o seu herói do dia a dia. Agora é com vocês.
Voltamos com a resolução da nossa atividade da Aula Paraná de Ensino Religioso, e aí estamos analisando a relação entre os heróis da mitologia grega, que tinham poderes sobrenaturais, e os nossos heróis do dia a dia, os heróis que contribuem com a nossa sociedade. E aí essa resposta ficou aberta, desde que você escreva com coerência, com raciocínio lógico, que tenha uma estruturação, um bom argumento, você poderia ter escrito aí, escolhido a sua resposta conforme a sua análise. Bom, a mitologia grega, que era formada por esse número grande de deuses, cada um tinha um tipo de poder, cada um tinha um tipo de personalidade. Então, entre eles, o mais poderoso que ajudou naquela guerra que eles venceram contra os titãs foi Zeus. Tornou-se praticamente o pai dos deuses, assumiu essa função. E ele era o poderoso deus do trovão. Ele era o líder, não só nessa guerra, mas posteriormente continuou sendo o líder. E ele era casado com a deusa Hera, que era a deusa do fogo, protetora dos casamentos, mas do fogo também. Era representado sempre, quase todos esses deuses gregos, como homens fortes, barbudos, atléticos, e o Zeus tinha um trovão na mão. A característica dele era ter um trovão na mão. Seu símbolo era a águia. Outro deus bastante conhecido, que nas histórias em quadrinhos, nos filmes, inclusive tem o nome de Aquaman, era o Poseidon. Se você analisar o Aquaman dos quadrinhos, dos filmes, o personagem com Poseidon, o tridente, o controle que ele tinha sobre as águas, sobre os animais marinhos, e ele também representado como um homem forte, atlético. Ele era irmão de Zeus, o Poseidon, que na cultura grega é Poseidon, porém na cultura romana também existiam os mesmos deuses, só que com outros nomes. Então Poseidon era Netuno, alguns tinham mesmo, Zeus era Zeus, mas na cultura então romana, o Poseidon era o Netuno. Hades era o irmão mais velho desses deuses, de todos eles. O Hades, além de ser o mais velho, ele era deus dos mortos, do submundo, do Tártaro. E ele inclusive brigou com Zeus pelo trono, perdeu, virou-se agora associado ao mal. Quando fala assim Hades, então é o portão, que seria como se fosse o portão do inferno, aqui, alguma coisa assim. Já Apolo é um dos deuses mais conhecidos, venerados, inclusive o templo de Delfos, onde tinha o oráculo de Delfos, que previa o futuro, oráculo de Delfos. Em Atenas, existia o templo de Apolo, que era dedicado a esse oráculo, de tão conhecido e aclamado que era o deus Apolo, deus da beleza, da luz, da harmonia, representado também pelo sol. Então, Zeus, Poseidon, Hades, Apolo, só que são muitos outros, que não vamos aqui também nos aprofundar, só trazendo os principais relacionados com a temática que a gente está pensando junto com vocês. Uma heroína que também tem na cultura moderna, que é a Mulher Maravilha, ou a Princesa Diana, era a deusa Atena. Representado, a correlação dela é com Atena, deusa da sabedoria, da guerra justa, representada então por essa deusa que usava, uma deusa guerreira que usava capacete, o elmo, usava lança, usava escudo, usava armadura, e o símbolo dela também era a coruja, porque além da guerra ela era a deusa da sabedoria. Um nome muito conhecido, afrodisíaco, as pessoas usam muito um perfume afrodisíaco, porque tem um cheiro muito bom, uma comida afrodisíaca, vem da palavra Afrodite, a deusa do amor, da beleza feminina. E daí então todos esses conceitos ligados à ideia de Afrodite, ou mesmo afrodisíaco, deusa da beleza. O Hades era do submundo, o Ares é deus da guerra. Ele aparece inclusive em videogames, filmes, o deus da guerra, presente em todos os combates, ele que impelia. O símbolo dele era um galo, era um animal, que o galo, normalmente, alguns galos no passado, era usado, inclusive é proibido, interessante falar disso, proibido briga de galo, mas no passado, antes de ser proibido por lei, tinha brigas de galos, e galos eram tidos como animais valentes, que estavam prontos sempre para a guerra. Então, o símbolo dele era um galo, mas Ares, o deus da guerra. Bom,
Agora, eu quero que vocês prestem atenção, porque nós vamos fazer uma atividade, e essa atividade você vai ter que anotar. Eu vou deixar aqui para vocês uma indicação, vocês vão ter que anotar para poder fazer, porque vocês não vão fazer ela agora. O trabalho da atividade agora é fazer, copiar, ter com você, para você desenvolver um jogo que nós vamos fazer de atividade. Você vai produzir cartas, como no próximo slide. No próximo slide eu vou mostrar para vocês cartas com os deuses. Aí você vai pesquisar os poderes desses deuses, ou vai olhar, pensar aqui na aula, o que eu falei dos Zeus, o que eu falei de cada um, e aquilo que você sabe também, que você já sabia, teus conhecimentos prévios. E aí você vai dar categorias para esses deuses, como força, energia, habilidade, de 0 a 10, por exemplo, né? Para jogar, você vai distribuir a carta entre várias pessoas, e como num trunfo, cada rodada, um vai puxar uma carta, sem ver, tão virada. E aí você vai bater as habilidades de um deus com o outro, pode se dividir de 3 em 3 ou de 2 em 2, enfim. O vencedor captura a carta do adversário em cada um desses combates, até que alguém tenha a maioria das cartas. Agora, nesses slides, estão aqui os deuses que vocês vão reproduzir. Vocês podem desenhar, podem pesquisar, podem anotar, podem depois buscar na internet. Tem aqui os deuses, você pode inclusive colocar outros. E aí depois que você reproduzir essas cartas, você vai simplesmente atribuir poderes a cada um, níveis. Coloca categorias com força, velocidade, armas, armadura, proteção. Você que cria. E coloca atrás da carta. Então agora eu vou deixar essa imagem aqui para vocês copiar, e na sequência eu já volto explicando novamente como produz o jogo e como se joga. Então agora é com vocês.
Voltamos com a aula Paraná e a atividade que vocês foram convidados a fazer seria copiar aqui para você reproduzir na sequência essas cartas representando deuses gregos, e aí você vai atribuir pontuação para as habilidades, para a força, para a destreza, para as categorias que você também criou no fundo da carta. Aliás, para vocês baterem, como chama um jogo de cartas aí, alguns chamam de trunfo. Você vai poder ver com o seu colega quem tem a carta com mais habilidade, cada um escolhe uma e disputa um com o outro, e quem for ganhando vai ficando com a carta do colega. Então, aqui só para vocês retomarem comigo aqui, você reproduz a carta, pesquisa as habilidades ou se baseia nessa aula, cria categorias com força, energia e habilidades, vai dando pontuação de 0 a 10, e aí distribui a cartas quantas você fizer, pode ser em 2 ou 3 coleguinhas, e aí cada um escolhe em cada rodada, começa um contra o outro disputando as habilidades do deus e da carta que cada um teve sorteado. E aí você pode inclusive fazer de outros deuses de outras culturas, africanos, indígenas, nórdicos, fica aí com a sua imaginação. Embora os mitos pareçam distantes da nossa realidade, como a gente pôde mostrar nesta aula, eles estão presentes em livros, em filmes, em histórias, ressignificados. É como se nós tivéssemos também essa memória. Mas, acima de tudo, uma das coisas importantes que falamos nessa aula é que no nosso dia a dia, na sociedade em que nós vivemos, nós temos também como se fossem heróis lá da Grécia Antiga. Só que em vez de ter poderes sobrenaturais, eles têm habilidades que eles dedicam na proteção, no cuidado. O agricultor, eu citei vários exemplos durante a aula, mas o agricultor, o motorista de caminhão, professores, são tantas e tantas profissões, todas elas têm a sua importância, o seu lugar, a sua função, e esses também são os heróis do dia a dia. As religiões modernas, elas são comparadas com a ciência também como se fosse uma ressignificação, porque lá naquela época a mitologia grega era a religião dos gregos. Bom, nesta aula nós conversamos um pouco sobre mitologia grega. Descobrimos que os deuses gregos possuíam características humanas, embora fossem poderosos, imortais, e que até hoje eles têm influência na nossa cultura, no folclore e em grande parte daquilo que também temos no entretenimento, ou seja, os mitos continuam presentes, atuantes. E os nossos vêm de uma cultura greco-romana que influenciou a construção da civilização ocidental. Lembrando sempre, seja mais amor no peito, não seja preconceito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito, e até a próxima aula.